Ordenança de Deus para a Páscoa, segundo as Escrituras. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nas casas em que o comerem, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Essa é uma das festas do Senhor, Páscoa e Asmos, significa, Moed, tempo determinado. Ordenança do Yahvé da Glória, o Altíssimo e Santo. Agora vamos às revelações. Sombra, 14 dias está em paralelo com 14 gerações. O cordeiro sem defeito, guardado por 14 dias, está em paralelo com a genealogia de Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. De Abrão até Davi, 14 gerações. Davi é figura de Cristo, profetizou a morte e ressurreição, pelas dores que passou, e reinou sobre todo Israel. De Davi até o exílio para a Babilônia, 14 gerações. No exílio se encontrava Daniel, que foi chamado de Filho do Homem, testemunhou a vinda de Cristo no final da última semana, fim do mundo. Do exílio até Cristo, 14 gerações. Esse cordeiro foi sem pecado, e segundo o coração de Deus. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. Nenhum dos ossos será quebrado. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã. E dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas, e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados, chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue, e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Profecia nos Salmos: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Profecia na Torá: dela não quebrarão osso algum.
segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. Sete dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. A Páscoa atualmente cumprida em Cristo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O fermento. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me, com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso, teríeis de sair do mundo. Mas, agora, vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse, tal nem ainda comais. Pois com que direito haveriam de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Pão sem fermento, asmos, é a palavra de Deus, o caminho da retidão e justiça. Cristo em carne e osso, já que ele é o verbo vivo. O fermento é todo tipo de iniquidade, e também doutrinas falsas de demônios, doutrinas que o nosso Deus não ensinou. Gálatas capítulo 5, e 1 Coríntios capítulo 5. Tem que ser sem fermento, e comerás até o sétimo dia, que representa o descanso de Deus, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Comerá a palavra sem fermento, até a chegada do reino de Cristo na terra, para poder possuir a promessa de Abraão, como está escrito e determinou-lhe a vir da glória. 7 dias comereis pães asmos. Se alimentar da palavra de Deus, da doutrina e praticar, o que estava na antiga aliança era a sombra da nova, uma profecia, cumprida no nosso Senhor. Vimos na carta do apóstolo Paulo, como participamos da Páscoa atualmente. Agora observe a parábola do nosso Senhor, que é rica em simbologia. Ele sempre falou o que estava escrito na lei, salmos e nos profetas. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele é o pão sem fermento. E o cordeiro, ele é a Páscoa. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Atenção! Ressuscitará no último dia. O último dia é o sétimo, o sábado. Primeiramente a ressurreição dos eleitos para usufruir do descanso, reino de 1000 anos com Cristo. Até lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje, celebramos a Páscoa se alimentando do Verbo vivo, das suas palavras e doutrina. Cristo é a nossa Páscoa. Nela, não comerás levedado, 7 dias, nela, comerás pães asmos, pão de aflição. Foi uma lei para os filhos de Israel lembrarem de quando saiu do Egito, da escuridão. Agora observe essa frase: pão de aflição. Nada na palavra de Deus é por acaso. Cristo foi afligido. Comemos deste pão de aflição, que é o asmos, pão de aflição da carne, mas regozijo para o espírito. Lembrando-nos que saímos da escuridão para a luz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, e siga-me. Deus moeu o alimento da verdade, para nós necessitados ser parte dele.
sendo uma nova massa, e um com ele. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Pois a aflição do pecado é o regozijo do Espírito. Somos carne, a si mesmo negamos. Que seja assim até ao 7º dia, onde vem a recompensa, o descanso. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Como ocorreu no Egito, o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas salvando os primogênitos. Assim será no dia do Senhor na sua vinda, todos que creiam em seu nome será salvo. Deus libertou os filhos de Israel do Egito, e deu essa lei para lembrarem desse dia, lei que serviu de guia até Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as festas servem de guia para o mundo vindouro, e aponta para a nossa salvação. Deus fez separação entre egípcios e israelita, da mesma forma será na volta do Senhor. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Fiquem na paz, meus irmãos. É sempre uma alegria compartilhar a palavra. Abençoado seja Deus, por nos alimentar até o dia que se chama hoje, em Cristo Jesus, que é digno de louvor e glória. Amém. Tão certo como Ele vive, Ele virá como o sol no meio-dia.